Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Noite, sim. Já apareceu que está gravando. Então, voltamos depois de um longo período. Né? Eu não pude vir na aula síncrona da semana anterior, da semana acadêmica. Eu tive um problema pessoal. E no fim a gente acabou então não fazendo a correção da parte de isômeros. Aí depois veio a semana acadêmica. Depois eu deixei para vocês mais a parte de propriedades compostos orgânicos, que é uma das aulas mais importantes que a gente tem aqui na disciplina, tá? Que é o que nos ajuda também a entender depois, na sequência, as disciplinas de ciência dos polímeros 1 e 2, tá? Então, programei para hoje para a gente corrigir as duas listas. Conseguiram assistir às aulas de isômeros? Essa com certeza vocês assistiram, porque faz 2 semanas já que está disponível. Assistiram? Sim? Digo que sim. Sim. Fora o Daniel, mais alguém assistiu? Ai, vocês. Eu não sei se vocês me ignoram se não assistiram, ou as duas coisas. Não sei o que é pior. Por favor, deem Rafael assistiu, tá? Pode responder no chat também, tá? Deem um oi no chat para mim saber da presença depois, por favor, tá? Gustavo também, tá? Tudo bem. Propriedades, alguém conseguiu assistir? Eu acabei colocando na segunda-feira. Foi na segunda, não, coloquei na sexta-feira. Eu assisti agora, antes da aula. Agora há pouco? Ah. Só que é muita coisinha para gravar. Uhum. Por isso que tem que assistir e assistir várias vezes. E eu já deixei também aquela aula de revisão de interações químicas, aquela aula que a gente acaba tendo lá na Química Geral, que vocês chegaram a ter comigo antes da pandemia, então vocês já tinham visto esse assunto. Para quem está fazendo Ciência dos Polímeros 2, eu também já tinha colocado como revisão. Então é uma aula de extrema importância, tá? Depois dela que a gente consegue entender as propriedades que os polímeros apresentam, que né, é a grande razão da gente ter disciplina de orgânica é justamente isso, para depois a gente chegar na parte dos polímeros e entender qual que é a diferença entre um e outro, em termos de processamento, em termos de desempenho mecânico, tá? Então, compreender essa parte de interações química e depois conseguir entender aonde tem as funções orgânicas, vai nos ajudar a entender por que os polímeros apresentam as características que apresentam, tá? Então, quem já olhou a aula de propriedades, quem não olhou, olha com atenção, faz resumos para poder saber quais são os tipos de interações existentes, porque isso vai nos acompanhar até bastante tempo. Depois, na disciplina de caracterização, vocês vão precisar também, tá? Então, eu elenco como uma das principais aulas, tá, da disciplina. Digamos que todo o resto era uma introdução para a gente chegar até aqui, tá? Então, alguém tem alguma dúvida com relação ao conteúdo, alguma coisa que queira que eu explique novamente, de outra forma? Senão, vamos passar para resolver os exercícios. Não? Então, vamos para os exercícios de isótopos. Tentaram fazer? Deixa eu colocar para compartilhar. Tentaram fazer os exercícios? Estão enxergando, né? Sim. Tá. Eu vou deixar a primeira questão por último, tá? Porque essa daqui é a mais trabalhosa. Tem que fazer muitas estruturas, eu vou deixar para o final. Vamos começar pela 2. Então, aqui nessa parte, o que eu queria com essa aula de isômeros, tá? Que é o objetivo, na verdade, quando a gente está analisando todas as funções orgânicas. É que vocês tenham um olhar criterioso com relação à estrutura que as moléculas apresentam, que vocês possam reconhecer os átomos presentes e as funções. E a parte de isômeros ajuda bastante nisso para conseguir diferenciar o que é de qual função que a molécula se trata, tá? Ou de quais funções ela pode pertencer. Tá? Então, ao primeiro olhar, eu sei que essa é uma das partes talvez mais maçantes que tem, porque tu fica olhando né, várias estruturas e precisa ficar desenhando diversos tipos de isômeros, mas é aí que a gente treina o olhar e a gente treina o cérebro para poder lá na frente conseguir diferenciar as funções quando elas são importantes.
tá? Então, esse que é o objetivo. Voltando aqui na questão 1, que é a mais complicadinha de fazer, esse é o tipo de questão que eu dou para vocês treinarem os exercícios. Na hora da prova, como é muito trabalhosa e a chance de errar é bastante, eu já não coloco, tá? Mas eu quero que vocês treinem. Agora, as demais, sim, que são mais... não são tão trabalhosas de fazer, preciso fazer uma ou outra estrutura só, tá? Ou estruturas mais simples aí, tá? Então, vamos para a questão 2. Dos compostos 1 e 2, é incorreto afirmar que, tá? Então, apresenta as duas estruturas ali, e ele vai perguntar, dentre outras coisas, qual é a função orgânica que essas duas estruturas apresentam. A estrutura 1, que função orgânica é? Aldeído. Aldeído, né? Aqui está a função que caracteriza o aldeído sendo para ligado a um hidrogênio e a um carbono, tá? Então, aqui é um aldeído. A segunda função é o quê? O segundo composto tem qual função? Cetona. Cetona, né? Carbonila ligada a 2 átomos de carbono. Tá? Então, cetona. Então, vamos para as alternativas. É para marcar o incorreto. 1 é um aldeído, está correto. 2 é uma cetona, está correto. 1 e 2 são isômeros de cadeia? O que vocês responderam? Alguém fez os exercícios? Eu respondi que sim. Tá. Deixa eu só abrir o meu gabarito, que daí eu consigo ver mais rápido. Tá. Para a gente poder responder com relação ao que são isômeros, tá? Que era a função dos exercícios. O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? É ver se as estruturas que são apresentadas, se existe a possibilidade delas serem isômeros. Isso a gente precisa fazer iniciando a partir, né, da fórmula molecular que esses compostos apresentam. Então, o composto 1 vai ter qual fórmula estrutural? A gente precisa contar o número de carbonos, o número de hidrogênio e o número de oxigênios, quando for o caso. Carbonos a gente tem quantos no primeiro composto? 3. 3. Hidrogênios quantos? 6. 6 e um oxigênio, né? A gente precisa ir para o segundo composto fazer a mesma coisa. A gente vai ter também 3 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e um de oxigênio. Então, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, existe possibilidade de eles serem isômeros, tá? Aí agora a gente precisa ver qual é o tipo de isomeria que eles vão apresentar. Então, a gente já viu que um é um aldeído e um é uma cetona. Conforme a gente viu nas aulas, isso aqui são funções orgânicas diferentes. Ou seja, eles são isômeros de função, então, porque um é uma função aldeído e o outro é uma função cetona. Então, a AD está correta, por isso que ela é eliminada, tá? A última alternativa, o nome comercial do 2 é acetona. Tá? Acredito que todo mundo saiba. Vocês precisam sair dessa disciplina, pelo menos sabendo que a propanona é acetona. Então, está correto também. Por eliminação, a gente vê que 1 e 2 não são isômeros de cadeia, então. Tá? Essa afirmação ela está errada. Por quê? Porque eles são isômeros de função. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa incorreta é a letra C. Tá? Que a Marlise tinha dito bem certo. Tá? Alguma dúvida? Posso ir adiante? Tá. A 3. Luvas cirúrgicas, balões e chupetas são feitas de poliisopreno. Isopreno, material obtido na isopreno, cujo nome oficial é o metil 1,3-butadieno.
tá? Aí aqui acho que esqueci de falar, né, dentre as opções, marcar a correta, tá? Tem forma molecular C4H6. É isômero do ciclopenteno. É isômero do 3-metil-1-pentino. Possui cadeia carbônica aberta, saturada e ramificada. Possui 2 carbonos terciários. Então, aqui dentro dessa questão, vocês podem ver que tem várias coisas que a gente viu durante a disciplina que nessa questão é retomado. O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver uma questão assim? É desenhar a estrutura que é dada pelo enunciado. O metil 1,3-butadieno. Então, a gente precisa desenhar essa estrutura. Então, a gente começa sempre pela parte do prefixo, o but aqui. Então, eu tenho que ter 4 átomos de carbono, certo? Ele dá outra informação aqui, que no carbono 1 e 3 a gente vai ter 2 duplas ligações. Então, a gente tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, carbono 1, 2 e 3. Tá? E ele também diz que existe uma ramificação. Deixa eu apagar aqui, para ficar menos poluído. Essa ramificação obrigatoriamente vai ficar no carbono 2. Tá? Tá horrível de escrever. Alguém sabe por que que fica obrigatoriamente no carbono 2 e ele não escreveu aqui na frente 2-metil? Não identificou aonde fica essa ramificação? Alguém se deu conta? Se tu botar num outro aí das pontas, vai ser uma cadeia de 5 carbonos? Precisa ser, sim, isso, né? Não vai poder botar numa das pontas, porque senão fica uma outra cadeia, né? E ele não pode ser, ele não vai dizer que vai colocar aqui, porque se colocar nessa ponta aqui, ao invés de colocar nessa, na verdade a gente tem a mesma molécula, certo? Ela não é diferente da outra. Porque daí aqui pode ser o carbono 1, aqui pode ser o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, por isso que nesse nome não é indicado onde fica a ramificação. Tá? O que falta adicionar aqui? Tem CH2, C, aqui falta um, isso, né? Então, quantos átomos de carbono vai ter essa molécula? 5. Hidrogênio? 8, se não errei a contagem. 8, isso. Então, a primeira questão tem a fórmula molecular C4H6, também já está eliminada. Tá? Aí agora ele pergunta, é isômero do ciclopenteno? Uma estratégia boa de se fazer é sempre fazer o desenho das estruturas, porque daí a gente consegue enxergar. Então, vou fazer o desenho do ciclopenteno. Tá? Eu vou desenhar todos os carbonos, porque acho que fica mais fácil de visualizar também. Então, 5 átomos de carbono, um ciclo, certo? Com 5 átomos de carbono, e aqui ele diz que tem a função N, então existe uma dupla ligação, onde eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Aí eu completo com o resto dos hidrogênios, aqui são 2, 2, 1, 1 e 1. Não, aqui somente são 2, tá? Quantos átomos de carbono a gente fica? 5. E quantos de hidrogênio? 8. 8. Então, os dois aqui vão apresentar a mesma fórmula, molecular. Então, a possibilidade deles serem isômeros existe, tá? Vamos analisar as outras alternativas, tá? É isômero do 3-metil-1-pentino, tá? Eu vou apagar a parte de cima aqui, para poder desenhar aqui. Então, a gente desenha a estrutura do 3-metil-pentino. Então, 5 átomos de carbono. Aliás, para a gente não perder tempo, eu preciso desenhar essa estrutura para saber se ele é isômero? Por que eu posso desconsiderar? Porque tu tem 5 na cadeia principal, mais uma ramificação já dá 6. Isso aí, dá 6 carbonos aqui. Eu não preciso nem contar quantos hidrogênios tem, porque eu já sei que não é igual. Então, esse cara está eliminado. Tá?
Aí pergunta, ele possui cadeia carbônica aberta, saturada e ramificada. O que tem de errado nessa afirmação? Ela é insaturada. Ela é insaturada, porque tem aqui as duas duplas ligações. Então, também eliminamos essa aqui. Possui 2 carbonos terciários. Quantos carbonos terciários ele vai apresentar? Um só? Só um. Aqui, né? Só esse aqui é terciário. Então, a gente também elimina essa e a letra certa, então, é a B. Ele é isômero do ciclopenteno, tá? Mesma estrutura, a mesma fórmula molecular, tá? Vamos adiante. Então, aqui. Abelhas rainhas produzem um feromônio cuja forma molecular é apresentada a seguir. Aí pede para identificar as duas funções orgânicas presentes na molécula desse feromônio, tá? Quais são as duas, né, que gritam, né, na molécula? Cetona e álcool? Cetona. E qual é a outra? Ácido carboxílico. Isso, né? O COH aqui é ácido carboxílico. Para ser álcool, ele tem que estar ligado ao carbono insaturado. Aí aqui no caso ele vai estar ligado, esse OH está ligado a um insaturado por causa do carbonil, tá? Então é um ácido. Então cetona e ácido carboxílico. B. Sabe-se que um dos compostos responsáveis pelo poder regulador que a abelha rainha exerce sobre as demais abelhas é o isômero trans desse feromônio. Forneça as fórmulas estruturais dos isômeros cis e trans e identifique-os. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Né? Na isomeria cis e trans, a gente tem aquela regra que precisa apresentar uma dupla ligação e os 4 ligantes aqui. Vou botar aqui. Esses aqui precisam obrigatoriamente serem diferentes entre si, para configurar esse tipo de isomeria, tá? Aí, então, a gente pode analisar aqui onde apresenta, deixa eu colocar a cor, onde apresenta a dupla ligação. Nesses 2 átomos de carbono aqui, que é onde a gente precisa olhar, tá? Que tipos de ligantes a gente vai ter ligados a esses carbonos? Em cada lado tem um hidrogênio. Isso. Tá, então a parte do ácido ali e o restante da ramificação no outro também. Isso aí. Tá? Então a gente vai ter, no primeiro caso aqui, um hidrogênio e todo aquele outro pedaço, vou representar pela cobrinha aqui. E no outro a gente vai ter um hidrogênio e o ácido ligado. Tá? Então, esses são diferentes, satisfaz, e esses aqui são diferentes também. Tá? O que acontece? Quando a gente coloca, a gente faz aquele linha imaginária. Opa, esqueci de colocar a dupla ligação. Tá? O que a gente vê? Que os dois hidrogênios aqui, que são as menores estruturas, né, os menores ligantes, porque esse daqui, digamos que tem prioridade, e esse aqui é o secundário, tá? Em termos de massa molar, porque carbono, oxigênio e hidrogênio pesam muito mais do que hidrogênio, tá? Aqui a gente vai ter prioridade, porque todo esse pedaço pesa muito mais do que o hidrogênio, a gente vai ter ele como secundário, tá? Então, os 2 ligantes que, digamos, pesam menos, estão acima da linha imaginária, tá? E isso caracteriza, então, o monômero cis, tá? Quando a gente faz o desenho... Agora, o maior está desse lado e o menor está aqui, e a gente traça de novo a linha imaginária, o que a gente vê? Que um dos menores está desse lado e o outro menor está desse lado. Ou, olhando pelo outro lado, né, o maior está acima e o outro maior está abaixo. E isso caracteriza a configuração do tipo trans. Tá?
Então, são essas duas representações que o exercício pede, tá? Sempre lembrando que a gente tem que analisar onde está a dupla ligação, se os ligantes para o mesmo átomo de carbono são diferentes, e depois a gente precisa ver com relação ao tipo de ligante que tem, se ele está, se os que têm menor peso molecular estão acima ou alternados, um acima e um abaixo da linha imaginária, tá? Então, ele é só uma questão, não é difícil, é só uma questão de análise e lembrar das condições, tá? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Posso ir adiante? Então, vamos. Então, aqui. Então, acetona se caracteriza por apresentar o grupo funcional carbonila e carbono secundário e são largamente utilizados como solventes orgânicos. Então, apresente a forma estrutural do isômero de cadeia da 3-pentanona. Aqui, de novo, né, a gente tem que olhar a estrutura que é apresentada, desenhar ela e aí conseguir desenhar as possíveis estruturas que são os isômeros, tá? Então, a gente vai desenhar aqui a 3-pentanona. Deixa eu botar aqui. Quantos átomos de carbono a gente tem para essa estrutura? O pente repete a quantos átomos de carbono? 5. 5. O 3 aqui está me indicando que a carbonila fica no carbono 3. Então, eu vou botar a carbonila aqui, tá? E de resto, a gente preenche o que falta de hidrogênios. H2, H2 e H3. Qual é a fórmula molecular dessa 3-pentanona? Quantos hidrogênios eu vou ter? 10. 10. E um oxigênio, né? Então, agora a gente precisa olhar para essa estrutura aqui e pensar uma maneira que ela possa ser montada de uma forma diferente, tá? E essa forma diferente que ela pode se apresentar, apresentando essa mesma fórmula aqui, vai ser o isômero que ela vai apresentar. Então, o que a gente faz? No caso de uma acetona, a gente consegue prever aonde, tipo, aqui está no carbono 3, tá? Que outra possibilidade essa acetona pode estar? Dentre esses 5 átomos de carbonos que são colocados na cadeia principal. Levando em consideração que... No 2 poderia estar. Isso, porque eu poderia colocar nesse aqui ou nesse aqui. Não posso pôr nesse aqui e nem nesse aqui, porque é em carbono secundário. Aqui a gente tem carbonos primários. Únicas duas possibilidades, então, é colocar no carbono 2. Tá? E é só no carbono 2. Não é no carbono 4, porque o carbono 2 ou o carbono 4 são o mesmo nessa estrutura. É só a gente girar, certo? Tá? Então, vamos colocar naquele carbono. Aqui. Botei um a mais. Tá? O que a gente vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. H10, ó. Tá? Então, aqui a gente vai ter a forma estrutural do isômero de cadeia da 3-pentanona. Tá? B. As cetonas apresentam isomeria de função com os aldeídos. Né? Os dois vão apresentar a carbonila. Então, a chance de se apresentar um isômero com relação a essas duas funções é bem provável. Tá? Então, escreva a fórmula estrutural da única cetona que apresenta apenas um aldeído isômero. Tá? Então, se a gente for pensar, né, claro que essa daqui é uma perguntinha mais chata, porque
se a gente for pensar nas estruturas, a gente tem que pensar sempre, a gente tem que ir sempre a partir daquilo que é mais simples. E depois a gente vai para o que é mais complexo. Nunca investe, porque senão a gente se desespera e não resolve nada, tá? O importante é a gente olhar um exercício e ir tentando resolver ele do simples para o complexo, tá? Então, a única cetona que vai apresentar apenas um aldeído isômero, tá? A probabilidade de acontecer isso vai ser com a cetona mais simples, que é a propanona. Tá? Então, aqui tá. Só um pouquinho que alguém tá pedindo para entrar. Então, a gente tem a fórmula da acetona aqui. Se a gente for fazer a função aldeído, né, porque está pedindo qual é o isômero desse aqui, que é o. Enfim, vai apresentar só um, e a gente vai ver o porquê. Tá? Para a gente fazer um aldeído, qual que é a condição que precisa ser satisfeita? Já que para cetonas a gente precisa. O carbono carbonilo precisa ser secundário. Qual que é a condição para se ter a função aldeído? O que o carbono precisa apresentar? Como Tem é que que ser é? na ponta, tem que ser na ponta ali da cadeia, tem que Isso ser o aí. carbono Primário, então, né? primário. Sim. Então, a gente já tem um carbono aqui, a gente vai ter o CH2 e vai ter o CH3. Aqui a gente tem C3H6O. Aqui a gente vai ter C3H6O também. Tá? A única possibilidade de isômero é esse daqui. Se a gente for colocar, eu coloquei o aldeído nessa ponta aqui. Se eu colocar nessa daqui, é como se eu estivesse só girando a molécula. É a mesma coisa, tá? Então, a única possibilidade é esse aldeído aqui, tá? Então, esses exercícios são para vocês conseguirem enxergar as diferenças que as funções têm, né? Para sacramentar isso de vez e fazer vocês olharem as estruturas com um olhar diferente, tá? Basicamente é para isso. Vamos para 6. A ciclohexalamina, representada abaixo, apresenta odor de peixe. Tá? Então, a gente tem uma amina ligada a um ciclo com 6 átomos de carbono. Sobre esse composto, assinale a alternativa correta. Apresenta isomeria geométrica. Olhando para a estrutura aqui dessa amina, dessa cicloamina, ela vai poder apresentar isomeria geométrica? Para isso, a gente precisa lembrar o que é isomeria geométrica. Quem é que lembra? Vocês vão lá na aula revisar depois, vocês vão ver que é a isomeria do tipo cis e trans, tá? Qual é a condição para se apresentar a isomeria cis e trans? O que a molécula precisa apresentar? A dupla ligação e ter cada lado diferente. Isso aí. Tá? Mas, para facilitar a nossa vida, a gente vai olhar o que é mais simples. Dupla ligação. Apresenta dupla ligação aqui? Não, né? Então, não apresenta isomeria geométrica. Ela vai apresentar um grupo funcional amida? Não. Que grupo funcional ela apresenta? Amina. Amina, né? Representado a amina. Então, a B também está fora. Ela apresenta apenas carbonos secundários? Não. O que ela apresenta, Maria? É só secundários? Sim, carbono sim, você está ligado no máximo 2, cada carbono no máximo a 2. Isso aí, tá? Então a gente vai ter aqui carbono. Eu vou desenhar a estrutura, acho que fica mais fácil de enxergar. Carbono, carbono. NH2. Tá, e aqui os hidrogênios. Se eu fizer alguma coisa errada, alguém me corrige, tá? E esse daqui que fica com 1, para fechar as 4 ligações, tá? Então,
Esse carbono aqui que está ligado a uma amina, de qualquer forma, ele também é secundário, porque ele está ligado aqui a esse átomo de carbono, e é esse aqui. E todos os outros também. Então, a questão certa é a letra C. Mas vamos analisar a letra D também. Se essa estrutura aqui é isômero de cadeia da tritilamina. De novo, né? Para a gente poder saber se é isômero, a gente precisa fazer o desenho da estrutura. A gente já tem o desenho dela aqui, tá? Quantos átomos de carbono a gente vai ter? Na estrutura aqui da 6. ciclohexalamina. 6. Quantos hidrogênios? 12. 13? 13 tem mais um ali no meio, tá certo? E um nitrogênio. Tá? Então, a gente vai ter que ver agora se a tritilamina tem essa fórmula estrutural também. Então, a gente começa, né? Eu posso sempre começar desenhando pelo principal, que é o nitrogênio aqui. Aí, me diz o quê? Que ele tem 3 radicais etil. Então, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Tá? Agora a gente conta. Quantos átomos de carbono a gente tem? 6, né? Quantos hidrogênios? 15. 15. Então, já matou aí, ela não é um isômero. Tá? Então, a letra certa era C mesmo, dos secundários. Tá? Vamos adiante. Responder a questão relacionando os compostos orgânicos da coluna da esquerda com seus respectivos isômeros apresentados na coluna da direita. Tá? Então, também precisa desenhar as estruturas nesse caso aqui. Então, metilpropano. Três átomos de carbono na estrutura, na cadeia principal. CH3, CH. CH3. E mais uma metila aqui, que obrigatoriamente precisa ser aqui, né? CH3, tá? Então, a gente olha a fórmula estrutural. Quantos átomos de carbono a gente vai ter? Quantos átomos de carbono, gente? 4. 4. Quantos hidrogênios? Tá aqui. 10. Tá? C4. Vamos para o de baixo, o ciclo butano. Esse é fácil de desenhar, assim, não precisa pensar muito. Tá, para não dar espaço. H2, H2, H2 e H2. Fórmula. C4. H8. H8. O propanal, que estrutura ele vai ter? Tem 3 átomos de carbono. Que função orgânica é o propanal? Aldeído. Aldeído. Então, dupla O, H. H3 e H2. A fórmula que ele vai apresentar é C3. Quantos hidrogênios? 6. 6. E um oxigênio. C3. Aí eu botei um 8 ao invés de botar o hidrogênio aqui. C3H6O. E vamos para o último, que é a dietilamina. Então, de novo, desenha o N e 2 vezes vai aparecer uma etila como ramificação. CH2, CH3, CH2, CH3 e um nitrogênio para completar as 3 ligações. Quantos átomos de carbono a gente tem? 4. 4. 11 hidrogênios e um nitrogênio. Então, C4
H11E. Então, a gente já descobriu quais são as estruturas que a gente vai ter aqui na coluna da esquerda. Agora, a gente precisa ver a estrutura da direita e a gente vai conseguir associar quem é quem. Esse exercício está fácil porque todas as fórmulas estruturais aqui são diferentes. Eu vou apagar, não, vou fazer em cima, tá? Tem espaço. Propanona, a gente já fez 500 mil vezes a estrutura. CH3, C, dupla O, CH3. A gente vai ter 3 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Metil ciclopropano. C, e aqui. CH2, CH2. E, opa, não posso esquecer do principal, que é o metil aqui. Então, aqui fica um hidrogênio. Quantos átomos de carbono? 4. 4. Ai, meu Jesus. Escrever sem apoiar a mão é horrível. 4. Ficou igual. Quantos hidrogênios? 8. 8 e 1 oxigênio. Então, C4H8O. Butano. Não tem oxigênio aí. Não tem oxigênio. Isso aí, estou viajando. É só para ver se você estava prestando atenção. O próximo, butano. CH3, CH2, CH2, CH3. 4 átomos de carbono, 10 de hidrogênios. C4H10. E por último, a metilpropilamina. Como é a única que tem nitrogênio, a gente já sabe que o 4 fecha aqui. Nós vamos fazer a estrutura também. Vou fazer aqui no cantinho. Então, amina. Vou fazer o desenho do nitrogênio, um propil, CH2, CH2, CH3 e o metil do outro lado, CH3. 4 átomos de carbono, a gente vai ter 10 hidrogênios, 11 e 1 nitrogênio. Então, C4, H11E. Agora a gente compara a coluna da esquerda com a da direita, quem é que tem a mesma fórmula estrutural. Então, C4H10 do 1-metilpropano vai aqui para o 1-butano. Então, eles são isômeros nesse caso. O ciclobutano C4H8 vai ser isômero do metilciclopropano, 2. A propanona vai ser, que a gente já tinha visto no exercício anterior, isômero do propanal. Então, a sequência fica 3, 2, 1, 4, que é a letra C. Tá? Então, é importante a gente desenhar todas as estruturas e montar a fórmula estrutural para a gente conseguir enxergar se eles são ou não isômeros. Tá? A8. Relacionando a coluna A com a B, a sequência numérica correta, encontrada de cima para baixo, é, então, analisando as 5 estruturas que são apresentadas, quem aqui é o ácido acético na coluna A e coluna B? A número 3. Número 3. Quem é a fenilamina? É o 2. 2, né? Tá bem fácil essa. Um dos principais constituintes do gás de petróleo. Quem é dessas estruturas? 4. 4, né? O butano, mistura de butano e propano. E a última, monômero que dá origem ao polietileno. 1. Por eliminação, a gente vai ficar com o 5 aqui. Isômero de função do propanal, que é a cetona. Tá? Não vou desenhar isso do propanal, já desenhei outras vezes, tá? Então, sequência certa fica 3, 5, 2. Isso eu ia dizer, não tinha, né? Não tinha a sequência. Eu também achei isso aí, mas não. Não tinha, né? Pode ser, tipo, posso ter digitado alguma coisa errada. Foi trocado uma ordem aí. Aham. Tá, mas a sequência é essa, então vou botar aqui. 3, 5, 2.
Era para ser, acho que essa daqui daí tá trocada. Então, 3, 5, 2, 4 e 1. Não é a letra C. Ah, não, tá certo. Tá? Mas depois eu corrijo. Devo ter colocado errado lá. Na hora de montar, posso ter alguma coisa errada. Ou eu até posso ter eliminado a questão certa, tinha 6 alternativas. Tá? Vamos para a última agora, isso. Metoxetano e metanoato de etilo não são isômeros, são isômeros de posição. São isômeros de função, são isômeros geométricos, são isômeros de cadeia. Tá? Para responder, precisa fazer, montar as estruturas. Então, metoxetano. Que função orgânica é essa? Que função é metanoato de etila? Quem lembra pelas nomenclaturas? Alguém? Ninguém foi no Google olhar? Eu não tô lembrado. Éter. Ninguém? Éter, isso. Né? Aqui a gente vai ter um éter. E o metanoato de etila é o quê? É um éter também? Éster. Só eu que fiquei sem som? Pra mim também tá sem som. Pra mim também. Eu não sei se ela tá ouvindo, vamos ver no chat. Se a gente sabe que é um éster, sabe que tem que ter a carbonila ligada a um oxigênio. Helene, Fala? tava sem som até agora. Ai, desculpa, onde é que parou? Ixi, lá a hora que o menino falou Esther. Ah, tá bom. A internet tá ruim aqui ultimamente. Ontem também foi a mesma coisa. Estão ouvindo bem agora? Sim. Tá. Então, voltando. Se a gente sabe que é um éter e é um éster, a gente consegue eliminar algumas das alternativas aqui. A gente sabe que não é isômero de posição, porque para ser isômero de posição tem que ser da mesma função orgânica, tá? A mesma coisa também, né? Isômero de cadeia, também tem que ser da mesma função orgânica. Não são geométricos porque não apresentam dupla ligação. Então a gente fica entre duas alternativas, tá? Entre a A e a C. Aí para a gente saber exatamente se eles são isômeros de função ou se eles não são isômeros, a gente precisa fazer as estruturas. Então, fazendo a estrutura do éter, a gente vai ter essa estrutura que eu acabei de desenhar. Então, uma metila ligada num lado do oxigênio e uma etila ligada no outro lado, tá? Agora, fazendo a estrutura do metanoato de etila. A gente sabe que aqui, nessa parte, ele está ligado ao carbono da carbonila, então aqui a gente vai ter o CH3. O etila vai estar ligado no oxigênio, que não está na carbonila, então CH2, CH3. Tá? Qual é a fórmula estrutural desse composto? Quantos átomos de carbono a gente tem? 4. 4? E quantos hidrogênios? 8. 8. E quantos oxigênios? 2. 2. Então, a gente analisa aqui C4H8O2 contra C3H8O. Eles podem ser isômeros?
Não. Então, nossa letra correta é a A. Não são isómeros, tá? Eles não apresentam a mesma estrutura, não apresentam a mesma forma molecular, então eles não têm como serem isómeros, tá? Então tá, gente, essa... deixa eu salvar aqui. Mas igual tá gravado no vídeo. Deixa eu voltar para cá. Então, qual que é o sentido de fazer esses exercícios aqui? Eu sei que é extremamente chato, que os alunos não gostam, é consenso, tá? Eu também não sou muito fã, tem que ficar vendo muita estrutura. Mas, de qualquer forma, ajuda a gente a olhar para as funções, a entender as estruturas, a revisitar as funções, para a gente conseguir identificar as diferenças entre elas, tá? E essas diferenças são bem importantes, como eu já tinha frisado, quando a gente estuda as propriedades dos compostos orgânicos. A gente consegue diferenciar, a gente consegue explicar por que eles vão apresentar propriedades tão diferentes. Tá? É em função de apresentar diferentes funções orgânicas, cada uma com a sua peculiaridade. Tá? Alguma dúvida com relação à parte dos isómeros? Senão, nós vamos para a parte de propriedades. Fazer a correção dos exercícios de propriedades. Podemos seguir? Sim, podemos, só que é muito detalhezinho para gravar. Isso acaba atrapalhando, mesmo pesquisando algumas coisas, o cara confunde um detalhe ali, que deixa passar e já era o exercício. É muito detalhezinho para se cuidar. Mas é que nem eu vim falando, Daniel. A parte de funções orgânicas não tem como fugir, vocês precisam saber. Tá? É uma questão de decorar, é uma questão de identificar. A parte dos isômeros, quando for fazer algum exercício na prova, vai ser alguma coisa mais simples, tá? Não vai ser nada não vai ser nada muito complicado. É fazer uma ou outra estrutura para vocês reconhecerem, né? Fazer o desenho de uma determinada função, fazer o desenho de outra e saber se eles são isômeros ou não. Não vai ser nada muito assim, não é para complicar, é para ajudar vocês a enxergar essas estruturas, tá? Mas assim, eu venho frisando, a parte de saber as funções é obrigatória, tá? Isso não tem o que fazer. É uma questão de... é como existem algumas coisas em física, matemática e química, tem que decorar, não adianta, tá? Depois de um tempo, a gente só, de tanto fazer, a gente bate o olho e já sabe, tá? Mas até lá tem que fazer várias vezes e refazer. Não tem muito o que fazer, tá? Vamos para os de propriedades, então. Deixa eu só baixar a lista que eu achei que eu tinha baixado já. Aqui. Deixa eu abrir aqui também. Eu já compartilho, só um segundo. Estão vendo, né? Sim. Tá, então vamos para a primeira questão. Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. A gente tem que se antenar para esta informação aqui. São representados por uma fórmula geral RCOH, né, fórmula geral de ácidos, em que o R representa uma cadeia longa de hidrocarboneto, saturado ou insaturado. Dados os ácidos graxos abaixo com suas respectivas temperaturas de fusão. Então, temperatura de fusão desses compostos é dada. Tá? O linoleico, então, fórmula C17H29COH, tem uma temperatura de fusão de menos 11. O erúcico, uma temperatura de 34, e o palmítico de 63. Tá? Então, a partir disso, agora a gente começa, né, a partir das temperaturas de fusão e ebulição, a gente consegue entender, principalmente a temperatura ambiente, qual é o estado físico que esses compostos orgânicos se encontram. Tá? E é justamente isso que o exercício quer saber. A temperatura ambiente, né, em torno de 20 graus Celsius, como se encontra como ácido insaturado no estado sólido apenas qual desses ácidos apresentados. Tá?
Então, se a gente for olhar os 3 ácidos e as temperaturas de fusão, tá? O que é temperatura de fusão mesmo? Quem é que lembra? Mudança do estado sólido para o líquido. Isso aí. Então, é sólido para o líquido. E a de ebulição é do líquido para o gás, tá? Então, está querendo perguntar quem é que está no estado sólido, ou seja, não passou pela temperatura de fusão ainda a 20 graus. Quem desses aqui não passou? Aqui a 20 graus Celsius. Em que estado se encontra o linoleico? Provavelmente em estado degradado já. Por que, Marlise? De menos 11 para 20, tu acha que é muito? Acho que sim. 20 graus é a temperatura que está hoje. Uma cadeia desse tamanho, grande. Para ele começar a degradar, tem que ser temperaturas bem mais altas, tá? Mas sem a gente pensar nesse sentido, tá? A gente tem que... esse aqui é um exercício bom para ativar ativar os neurônios, tá? A gente tem que pensar a situação em que as moléculas se encontram dependendo da temperatura que a gente está analisando, tá? Então, na temperatura lá de menos 11, tá? Estou na temperatura aqui de menos 11, que é a temperatura que ele passa do sólido para o líquido. E a gente tem a temperatura aqui a 20 graus, tá? Aqui é menos 11, que está o linoleico. Nessa faixa aqui, qual é o estado que ele vai se encontrar? Ele está em estado sólido, estado líquido, estado vapor, estado gás? Líquido. Líquido. Ele está no estado líquido, né? Por quê? Abaixo disso aqui ele está no estado sólido, ele passou pela temperatura de menos 11, teve a troca de estado, agora ele é um líquido. Eu não sei qual que é a temperatura de ebulição, mas a 20 graus Celsius, nessa temperatura de 20 graus aqui, ele está quanto? Ele está em em que estado ele se encontra? Não sei se foi só para mim, mas cortou boa parte do áudio aí. Para mim também. Também cortou? Tá. Então, onde é que eu parei? Onde é que cortou? Uns 10, 15 segundos aí, antes. Deixa eu fazer tudo de novo, então. Tá? Vou fazer aqui uma linha de temperatura, tá? Aqui a gente tem a temperatura de 20 graus, que é onde ele está pedindo. Aqui a temperatura de 34, aqui é de 63 e aqui é de menos 11. Tá? Então, a temperatura de fusão para os 3 ácidos que são apresentados aqui, tá? Então, está nos mostrando aqui que então, é a passagem do sólido para o líquido, tá? E ele quer saber qual que é o estado físico que esses ácidos vão se encontrar a 20 graus Celsius. Então, a gente já viu que a passagem do sólido para o líquido, para o linoleico, acontece aqui. Então, aqui ele está sólido e aqui ele vai se encontrar líquido. Então, a 20 graus Celsius, ele vai estar líquido, certo? Agora, se a gente está analisando o erociclo aqui, tá? A temperatura de troca de sólido para o líquido ocorre aqui a 34 graus. Abaixo dessa temperatura, qual é o estado que ele se encontra? Sólido. Sólido, né? Então, ele está aqui no estado sólido. Se a gente está analisando o palmítico, deixa eu trocar de cor. Mesma coisa. Sólido, líquido, aqui ele também vai estar sólido. Então, os dois estão sólidos.
Aí vamos para a pergunta, então. A temperatura ambiente, como ácido insaturado no estado sólido, apenas qual deles se encontra? O que vocês responderiam? Qual é o ácido insaturado que se encontra no estado sólido? O linoleico? O linoleico era o único que não Linoleico era a tá líquido. resposta. O linoleico não, o linoleico tá líquido, né? A 20 graus. Certo? Ele tá aqui, menos 11, tá? Abaixo de menos 11, ele tá sólido. Acima de menos 11, acima, né? Temperaturas acima de menos 11, ele vai se encontrar no estado líquido. Tá aqui, ó, botei, marquei, líquido. Tá perguntando no estado sólido aqui, tá? Certo? Então, as duas possibilidades de resposta que a gente tem é o erucico aqui e o palmítico. Os dois estão no estado sólido, né? Certo? Sim. Tá? Então, a resposta certa é a D? Não, não é a D. Tem a questão do insaturado aí também. Isso aí, tem que ser um ácido insaturado. Aí, para isso, precisava ir atrás das estruturas, tá? O ácido palmítico, ele vai ter uma cadeia longa aqui, eu não vou desenhar todos os átomos de carbono, mas ele termina lá no final com o C-OH, porque é um ácido, tá? Eu vou desenhar melhor, porque senão pode confundir. Tá? Pode ser que tenha mais átomos de carbono aqui. Não estou desenhando fielmente a estrutura. Esse daqui é o palmítico, tá? Palmítico. E o erucico, nome esquisito, ele vai ter uma estrutura mais complexa, tá? Assim. Lá no final ele também vai ter o C-OH. A diferença é que ele vai apresentar 3 insaturações ao longo da cadeia, tá? Depois vocês podem procurar na internet, pelo Google, e ele dá as estruturas direitinho. Eu acabei não colocando aqui, tá? Então, insaturado vai ser só o erucico, que é a resposta certa. Tá? Essas pegadinhas são mais para se ligar na hora de fazer as respostas. Eu evito fazer isso na prova, porque não quero confundir vocês. Eu quero que vocês respondam, né, pelo menos entenderem essa troca de estado físico e temperaturas de fusão, tá? Até vou refazer essa pergunta para não ficar com essa truculência aí, que é só para confundir, tá? Mas se vocês forem olhar o gabarito, o certo é o erucico, tá? Em função disso, porque era um ácido insaturado, tá? Vamos para as próximas agora, porque o importante nesses exercícios aqui é vocês se antenarem com relação às informações que estão sendo dadas para a gente conseguir entender qual é a tendência de propriedades que esses compostos orgânicos apresentam, tá? Então, para o 2. Analise os dados apresentados na tabela e avalie quais afirmações são verdadeiras. Então, dá a substância ali, o propano, o éter metílico e o etanol, e a massa molar dessas 3 substâncias. E aí dá as afirmações. Então, o ponto de ebulição do éter metílico é igual ao do etanol, pois possuem mesma massa molar, tá? Quando ele chama a mesma massa molar aqui, ele quer dizer aproximada, tá? Porque elas não são exatamente iguais. Não, o éter metílico são iguais, tá? Então, se a gente for olhar a estrutura dos dois, tá? Do éter metílico e do etanol, eles vão apresentar a mesma massa molar nesse caso. O que a gente vai dizer sobre a temperatura de ebulição? Né? A temperatura de ebulição, ponto de ebulição, é aonde a gente tem a troca de líquido para gás. O que vocês diriam com relação à temperatura de ebulição? Vai ser a mesma? Afinal de contas, os dois têm a mesma massa molar? Uma tem uma função éter, a outra tem a função álcool. Eu acho que a ebulição do éter vai ser uma temperatura menor. Isso aí.
tá? A gente já parte desse princípio. Por olhar valores tabelados, o éter sempre vai ter temperatura menor do que o álcool, tá? Então, essa daqui não está certa, tá? Tá, mas, Eveline, como é que eu vou saber se eu tenho que adivinhar? Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente sabe se a temperatura de um é maior do que a de outro, só olhando para a estrutura? O que a gente tem que observar? A posição do oxigênio aí, eu só não lembro agora como que define cada uma, mas é a posição dele. Não é só a posição do oxigênio, Daniel. A posição também pode vir a ser um chamativo. Mas o mais importante é o que está ligado e como está ligado ao oxigênio. Tá? O que a gente tem de diferente no etanol que no éter metílico não tem? Falando agora em termos de interações, tá? Que é o ponto-chave para entender as propriedades de compostos orgânicos. Polaridade? O etanol ele vai ser mais polar do que o éter metílico, mas principalmente ele vai apresentar aqui, ó, vou desenhar a estrutura aqui, CH3, CH2, ó, H. Lembrem sempre, né? Hidrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio e flúor faz as ligações de hidrogênio, que são as interações mais fortes que existem, tá? Enquanto que o éter metílico, CH3, ó, CH3, ele também vai ser um composto que vai apresentar polaridade, né? Ele tem a tendência do momento dipolar dele aqui, diferente de zero, mas a diferença que ele vai fazer é que a gente vai ter a densidade de carga negativa e aqui a densidade de carga positiva. O que vai acontecer? Aqui a gente tem interação do tipo dipolo-dipolo, que é mais fraca do que ligação de hidrogênio. Se as interações para o éter é menor, a energia que eu vou ter que dar para as moléculas se separarem para ter essa troca de estado é menor, tá? E agora, como é que eu vou saber o que é dipolo-dipolo, o que é ligações de hidrogênio? Aí vocês têm que olharem as aulas e lerem, tá? Não tem muito o que fazer, e fazer exercícios, tá? E eu apresento para vocês e faço os exercícios e comento. Agora, vocês têm que memorizarem essas interações, tá? E quando elas acontecem, tá? Dipolo-dipolo, a gente vai ter entre moléculas que são polares. Ligações de hidrogênio, obviamente, que também. E depois a gente vai vendo os outros casos que são para moléculas que são apolares, tá? Então, essa daqui tá errada. A 2. A força intermolecular do etanol é ligação de hidrogênio possuindo o maior ponto de ebulição. Né? Então, foi o que a gente discutiu agora, tá certo. A força intermolecular do propano, analisando a primeira estrutura aqui, é denominada de Van der Waals. E aí? Essa tá certa? Quem é que lembra disso? Eu acredito que sim, não lembro agora exatamente, mas acho que sim. Sim, né? Essa daqui tá certo. O propano, ele vai ser uma molécula, os alcanos são 99,9% apolares, porque apresentam só carbono e hidrogênio. Só pra mim que tá sem som? Para mim também. Ela deve estar offline de novo.
Eu caí aqui pelo tablet. Eu já vou tentar restabelecer e já retorno. A situação Voltou agora. Até onde? Tá perto desse aqui. Até onde vocês tinham pego, gente? Caiu de vez agora. Não caiu, despencou. Pode voltar, pode voltar. Tá. Até onde vocês escutaram? Acima disso aí, não pegamos essa parte. Ainda foi antes. Antes ainda? É. Tá. Mas eu já tinha passado para 3 ou ainda não? Não. Ainda não? Nossa, eu vi que vocês demoraram muito para responder. Tá, mas no final aqui ficou certo que a terceira estava correta? Foi até a terceira ali, isso aí. Tá, então tá. Eu só mostrei que a resposta certa é a letra D, então. Tá, eu passei então para a questão 3. Então na questão 3 tem 4 estruturas e a gente precisa analisar as estruturas para saber quais são os tipos de forças intermoleculares que estão presentes em cada uma delas, tá? Então, a primeira estrutura, tinha perguntado, né, a que função orgânica ela pertence? Porque se a gente analisar a que função orgânica ela pertence, a gente já consegue prever qual é o tipo de interação que ela vai ter. Qual é o tipo de... qual é a função orgânica que a estrutura 1 pertence? É um alcano? Isso. Alcano é o quê? Alcano é hidrocarboneto. Qual é o tipo de força intermolecular que existe nos hidrocarbonetos? Eu falei no exercício anterior que eles são apolares. Estruturas apolares apresentam qual tipo de interação? Vai ter que ter um dipolo induzido daí por outra molécula? Isso, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Depende de como o exercício mostra, mas é o dipolo induzido, tá? De novo, né? Não tem muita diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem hidrogênio e carbono, então não tem um momento, não tem uma divisão de cargas parciais, uma parte positiva e outra negativa, não tem essa divisão bem definida, tá? Então, o que predomina é o dipolo induzido. Então, a gente elimina as duas de baixo aqui. A estrutura 2, né? A gente analisa aqui, a gente consegue ver que é álcool. Álcool a gente sabe que faz ligação de hidrogênio, tá? Fica direto. Álcool a gente sabe que é esse tipo de interação predominante, tá? Então, de novo, né? Tá nas 3 opções ali, ligação de hidrogênio. Composto 3. O que a gente tem no composto 3?
De álcool? Isso também, né? Vai apresentar hidroxila, também faz ligação de hidrogênio. E o último composto ali, o 4. Tem o mesmo caso É do um outro primeiro. alcano. Também. Isso, vai ser também dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, a letra certa é a B. Tá? Então, o que acontece, né? Aqui tem uma carga parcial negativa, aqui tem uma carga parcial positiva. Em função disso, esse daqui é um composto que é polar, ou vai apresentar uma determinada polaridade. Como eu tinha falado nas aulas, né? Quanto maior for o tamanho da cadeia carbônica, diminui essa polaridade. Tá? Depois a gente vai ver nos outros exercícios também. Tá? Então, mas aqui em moléculas pequenas fica super fácil de ver que existe uma carga parcial negativa para cá, e para cá vai ter uma carga parcial positiva. Quando ocorrer quando for visível isso, caracteriza como compostos que vão apresentar características polares. Quando não acontece, que é o caso aqui, né, não tem essa divisão, a carga positiva e negativa ela está distribuída de forma igualitária aqui, não tem essa carga parcial, então são compostos apolares, tá? Vamos para 4. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e proetileno glicol. Daí é que tem a estrutura dos dois. Tá? A retenção de água, então, na superfície da pele, que é o que faz, né, a função desses hidratantes. É consequência da interação dos grupos hidroxilas dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Então, o que acontece? Nesses umectantes tem as hidroxilas. Então, aqui e aqui. No polietileno glicol vai estar na ponta das cadeias. O que vai acontecer? Vai ocorrer interações com as moléculas de água que estão na umidade do ar. E é por isso que a gente vai ter essa sensação de pele hidratada. Esse tipo de interação aqui com as moléculas de água, tá? De que tipo são? Ligações iônicas, forças de London, ligações covalentes, forças de polo, ligações de hidrogênio. De hidrogênio? Isso aí, né? Tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, são ligações de hidrogênio o que prevalece. Tá? 5. Dados os compostos. Tá? Tem na molécula 1 água, na outra é o octano, na segunda é o etanol e na terceira é o ácido acético. Tá? Indica a alternativa correta. Olhando para essas estruturas aqui, está perguntando qual que é a característica que eles vão apresentar. Se são polares, se são solventes orgânicos, se são obtidos a partir do petróleo, podem formar ligação de hidrogênio, se são orgânicos e apolares. Tá? Então, a gente precisa analisar aquelas estruturas para poder ver se as afirmações estão corretas. Então, estrutura 1, água. Estrutura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa perninha ali não tinha. Tá? Então, água e o octano aqui. Os dois vão ser polares? Não. Só a água vai ser carga parcial negativa, carga parcial positiva. E aqui ela está equilibrada. Então, Novamente sem áudio? Parece que sim.
Tá difícil hoje. O que era eu passei para B, tá? Já que não foi para o outro lado. Então, pergunta... Vocês estão ouvindo agora, né? Sim. Sim. Depois, quando voltar o tablet, eu volto lá. Então, na pergunta B. Voltou para cá? Estão ouvindo? Sim. Tá. Na pergunta B aqui, pergunta se 1 e 4 são solventes orgânicos. Aí eu perguntei, qual que é a molécula que está apresentada na estrutura 1? Água, acho que não. Água. Então, água é um solvente orgânico? É solvente, mas acho que não se enquadra como orgânico, né? Não, precisa ter carbono na estrutura, né? Então, a gente já elimina 2. 3. Pode ser obtido a partir do petróleo. Vamos lá ver a estrutura 3. Etanol. Lá das aulas de etanol. O etanol é proveniente da onde? No Brasil, principalmente, é cana-de-açúcar. Sim, então não é do petróleo, né? Então a gente já elimina aquela alternativa também, proveniente do petróleo. Pode ser proveniente da beterraba também, de outras coisas, mas do petróleo não. 4. Pode formar ligações de hidrogênio. 4. Pode formar ligações de hidrogênio? Que função orgânica a gente tem aqui na 4? Ácido carboxílico. Isso. O ácido carboxílico tem lá o C dupla O, OH. Tem hidrogênio ligado em oxigênio, então forma ligações de hidrogênio. Então, essa daqui está correta. 2, 3 e 4 são orgânicos e apolares. 4, a gente acabou de ver que tem o C dupla O. Vai ter aqui a densidade de carga negativa, aonde tem oxigênio. Então, não é apolar, é polar. Tá? Certo? Então, a resposta certa é a letra D. Vamos 6. A imprensa denunciou a venda nos postos autorizados de gasolina adulterada, batizada com solventes de ponto de ebulição mais altos, responsáveis pela formação de resíduos nocivos aos motores dos automóveis. Sabendo que a gasolina é rica em hidrocarbonetos com 7 a 9 átomos de carbono, escolha a opção cujo material, derivado do petróleo, poderia estar sendo usado como adulterante. Tá? Então, a fração boa de gasolina, que é onde se tem a eficácia máxima, né, onde a gente consegue fazer mais quilômetros por litro, que é o que todo mundo deseja, o ideal é ela ter frações de 7 a 9. Tá? Então, uma gasolina muito boa, que é principalmente essa gasolina que tem, por exemplo, no Oriente Médio, que é muito utilizada para combustível, ela é rica nessas frações. Tá? A do Brasil não é. Então, por isso que a gente tem alguns problemas para conseguir usar o nosso petróleo e conseguir transformar numa gasolina que seja boa. Tá? Então, de acordo com as informações que o enunciado dá, o que vocês acham que poderia estar sendo usado para contaminar essa gasolina? Está sendo adicionado gás natural, que é metano? Não. Gás de cozinha? Não, né? Gás de cozinha que tem só propano e butano. Tem que ter maior quantidade de carbonos. De carbonos. Então, né, a gente vai para a letra D, que está sendo adicionado querosene para um motor que tem combustão voltada para compostos com menor quantidade de átomos de carbono. Tá? Então, de 11 está envenenando a gasolina. Tá? 7. Consertando sua bicicleta, um estudante sujou de graxa a camisa. Na aula de química, procurou saber como limpar aquela mancha. O professor não respondeu diretamente, apenas informou que a graxa lubrificante era uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, cuja solubilidade diminui com o aumento da polaridade do solvente. Dispondo de acetona, álcool comum e benzina, o rapaz verificou que a solubilidade da graxa nessas substâncias crescia na seguinte ordem. Então, se ele quer tirar a graxa, e a graxa a gente está afirmando que é uma mistura de hidrocarbonetos.
alifáticos, tá? Então, carbono e hidrogênio na sua composição. E ele tem disponível 3 solventes diferentes. O que é o alifático mesmo, que eu não lembro? Alifáticos são cadeias abertas. Tá? São Ok. cadeias nesse sentido, né? Não tem os ciclos. Tá? Então, se a gente for olhar os solventes que ele tem disponível, tá? Tem acetona e álcool. E tem benzina. E a benzina vai ser compostos com 6 átomos de carbono. Eu botei 7. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem 6. Tá? Contra a acetona e o etanol. Para ser utilizado para remover, então, uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos. O que vai ser a mistura? Carbonos, sei lá, 9, 20, tá bem proporcional. Se eu botar 16, 20, 25, tá? Uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos. Qual desses aqui vocês acham que é o melhor solvente para retirar essa graxa? Quem é que vai ter características químicas semelhantes? A benzina, o A, álcool ben, ou a acetona? a benzina, porque seria apolar também. Isso aí, tá? Então, ela é apolar, esses aqui são polares, polar, e aqui também é polar. Então, se a gente for analisar, o melhor a ser utilizar seria a benzina. Então, em uma ordem crescente, a benzina estaria lá no topo, tá? Aí agora, para a gente analisar, quem é mais, digamos que não tenha benzina, ele não tenha mais benzina, só sobrou álcool e acetona. Qual deles ele utilizaria? A acetona, acho que vai ter uma polaridade menor. Isso aí, porque a gente tem uma carga parcial negativa aqui, uma carga positiva aqui, e ela é menos polar porque ela faz as interações só do tipo de polo, que é mais fraco do que as interações de hidrogênio, né, as ligações de hidrogênio, desculpa, que o álcool faz. Então, ele vai ser menos solúvel no álcool, depois ele vai na acetona, e por fim, sendo bem solúvel na benzina. Tá? Então, é isso que vocês precisam analisar a estrutura que está sendo apresentada, a estrutura química, para poder prever o comportamento que ela vai ter, para depois se utilizar o solvente certo. Tá? Isso acaba sendo bem útil na nossa, né, vida prática. Tá? A8. Há 4 aminas de forma molecular C3H9N. Escreva as formas estruturais das 4 aminas. Vou baixar aqui. Então, ele está afirmando que são 4 aminas que podem ter essa fórmula molecular. Então, o que a gente precisa fazer é desenhar essas 4 possibilidades, sempre começando pelo nitrogênio para ficar mais fácil. Tá? Então, primeira possibilidade, a gente desenha CH3, 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 e a gente vai ter o C3H9E, certo? Para mim, essa é a primeira estrutura que vem à cabeça. Que outra forma a gente pode montar? Vou tirar um metil, transformar em etil e botar um hidrogênio junto com o nitrogênio. Isso aí. Fica CH2, CH3 e um hidrogênio aqui. Outra possibilidade é de colocar um nitrogênio na ponta. Fez muito grande isso daqui. CH3, CH e outro CH3 aqui, tá?
Essa é outra possibilidade de estrutura. Isso aqui tem que ir fazendo, vocês têm que parar e tentarem fazer e pensar, tá? E a última alternativa, a gente pode fazer uma de cadeia longa, tá? Então, que é a quarta estrutura. Eu acho que a prof tá assistindo o jogo do Grêmio e tá caindo direto. Não é não, Daniel? Pode ser. Não, o CH2, Grêmio tá caindo de 1-0. CH2. Professora, Oi. ficou offline. Voltou agora. Ah. Até onde foi? Tu estava montando a quarta cadeia. É. Essa daqui? A última? Ou a que eu É, apaguei? tu não. Essa que tá na tela. Tu não chegou nem a começar ela. Mas, sim, é Tá. tranquilo. Tá? Então, o que eu tinha falado, tá? Eu tentei desenhar de novo e aí o que eu vi? Que eu tinha feito a mesma estrutura da segunda, tá? Isso que tem que cuidar. Às vezes a gente desenha a mesma estrutura achando que é outra. Mas aí isso é uma questão de analisar as estruturas para ter certeza que não está desenhando a mesma, tá? Então, a gente tem a estrutura 1, estrutura 2, 3 e a 4, tá? Então, te respondeu a letra A, tá? Letra B. Qual dessas aminas tem ponto de ebulição menor que as outras três? Justifique a resposta em termos de estruturas e forças intermoleculares. Então, se a gente for analisar as três estruturas, tá? Qual delas vai apresentar um ponto de ebulição menor e por quê? O que vocês acham? Menor. Eu acho que o maior vai se dar da última que tu desenhou ali. Porque ela, como não é ramificada, vai ter uma aproximação maior, vai ter mais força entre as cadeias, né? Mas a menor. Sim, então, vai ter a temperatura dessa daqui provavelmente seja mais alta, isso mesmo. Vai ter interação tanto aqui na região de ligações de hidrogênio quanto as de Van der Waals aqui também. Aqui tende a diminuir um pouco por causa das ramificações, isso mesmo. Mas o que a gente tem que analisar aqui? Deixa eu pegar outra cor. Não Aqui, pode ser a primeira, talvez porque o nitrogênio está, digamos, isolado por átomos de carbono? na verdade não é porque ele está isolado, Daniel, é porque ele não faz aqui, ele não está ligado a um hidrogênio como os outros estão, né? Aqui ele está ligado a 2, aqui ele está ligado a 2 e aqui ele está ligado a 1. Aqui ele não vai fazer ligações de hidrogênio. Então a temperatura dele vai ser menor. Tá? Sempre que tiver hidrogênio ligado a átomos de flúor, oxigênio e hidrogênio, as interações são mais fortes. Tá? Como aqui não tem e está só ligado a átomos de carbono, essas interações passam a ser. Aqui tem interações de ligações de hidrogênio, aqui também tem, aqui também tem, e aqui a gente vai ter interações só do tipo de polo de polo. Tá? Então, essa daqui vai ser a que tem a menor temperatura de ebulição. Certo? Vamos adiante para a gente conseguir terminar. O que tu falou, Altair? O Grêmio tá ganhando? Tomara que o Grêmio perca. Falei que eu tava ganhando. 1-0. Uhum. Ele tá jogando contra quem? Eu nem sei, eu só sei que ele vai cair, né? Já caiu. Não, se ele ganhar hoje, eu não sei, viu, professor? Eu não sabia que tinha chance, eu achei que não tinha. Tá, então eu vou fazer pensamento. 10%. Vou fazer. 10%? Ah, então tá. E tem gente que tá olhando por causa de 10% ainda, né? Eu mereço. A verdade é que cada um merece o time que tem, né? Eu escuto meu vizinho gritar só aqui. Enfim, química é mais interessante do que futebol. Tá bom.
Analisando aqui de novo, tá? Estruturas e ponto de ebulição. Então, compostos orgânicos oxigenados, como álcool, cetonas, ésteres, ácido carboxílico, são bastante presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, o etanol utilizado como combustível, o ácido acético encontrado no vinagre, acetona e acetato de metila servem para remover esmalte de unhas. As propriedades compostas dessas classes variam muito, a tabela ilustra alguns exemplos. Então, a gente tem aqui, tá? Etanol, acetona, formiato de metila e ácido acético. E aqui a gente tem os pontos de ebulição, tá? E aqui tem a estrutura química deles para ajudar a analisar. Ele apresenta ponto de fusão e de ebulição. Aí a gente vai analisar as afirmações. Então, letra A, o ponto de ebulição do éster é menor que o ponto de ebulição da acetona. Então, o éster, ponto de ebulição aqui do éster, é menor do que o ponto de ebulição da acetona, tá? Porque o maior número de átomos de oxigênio presente na molécula do éster, né, vai ter 2, e na acetona só vai ter 1, aumenta as interações de polo que desfavorecem as interações entre suas moléculas. E aí, o que tem de, que a gente analisa dessa informação aqui? Hidrogênio aqui é a estrutura da cetona. O que a gente consegue avaliar dessa afirmação aqui? O ponto de ebulição do éster aqui, tá? Que a gente está avaliando. Ele tem 1,7, tá? É menor do que o ponto de ebulição da acetona, porque o maior número de átomos de oxigênio presente na molécula do éster aumenta as interações de polo que desfavorecem as interações entre as suas moléculas. Não, né? Vocês estão ouvindo ou caiu de novo? Estamos ouvindo. O que vai acontecer? Né? A carga parcial positiva, a carga parcial negativa e a carga parcial positiva aqui presente na acetona, ela vai ser mais intensa do que o que vai acontecer aqui no éster, porque aqui tem um oxigênio, que a gente tem uma carga parcial negativa aqui, mas a gente também tem uma carga parcial negativa aqui, que elas acabam, de certa forma, se anulando um pouco. Então, a interação entre as moléculas do éster, elas acabam sendo um pouquinho mais fracas do que as interações existentes entre as moléculas da acetona, tá? Então, o ponto de ebulição da acetona, ela acaba sendo maior porque as interações entre as moléculas da acetona são mais fortes do que quando comparadas com as do éter, tá? Então, por isso que essa afirmativa aqui, está em vermelho, ela está errada, tá? Vamos para a próxima. O ácido carboxílico, tá? Um composto polar, a gente já viu que ele é polar, faz fortes ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o que explica o elevado ponto de ebulição. Então, comparando com todas as estruturas aqui, ele apresenta o ponto de ebulição maior, de 118 graus, tá? Por quê? Ele vai apresentar as ligações de hidrogênio aqui, que são muito fortes. Vou precisar fornecer mais energia para conseguir separar essas, para separar essas substâncias, tá? Essas moléculas. Da mesma maneira, a gente tem aqui o álcool. O álcool também vai apresentar ligação de hidrogênio. Comparado com os outros, ele também vai ter uma temperatura de ebulição maior. Mas os ácidos são mais polares. Quanto mais polar, maior é a interação entre as moléculas, mais energia precisa para que elas se separem, tá? Então, essa daqui está correta, tá? A C, vamos analisar porque que as outras não estão corretas, então. O éster é mais polar que o ácido. Não, nunca, tá? Sempre o ácido vai ser mais polar porque ele faz as ligações de hidrogênio aqui, que o éster não faz, porque ele tem... Aí eu coloquei aqui um CH3, e na verdade é um hidrogênio e um CH3, tá?
que ele vai fazer? Ele vai estar com o oxigênio ligado ao carbono, a outro carbono, e aqui a gente tem o oxigênio sozinho, ele não está ligado ao hidrogênio, tá? Então, o éster é mais polar que o ácido, por isso há mais interações de polo induzido entre suas moléculas, tá? O que explica o ponto de ebulição mais baixo observado para o éster. A acetona tem massa molecular menor que o ácido, por isso o ponto de ebulição é menor. Tá? Não, eles têm um peso molecular semelhantes. Tá? O que faz é justamente o que a gente tinha falado na primeira. A polaridade da acetona acaba sendo mais intensa, tá? Mais polar. Tá? A D. O álcool tem o menor ponto de fusão, menos 114 aqui, dentre os compostos listados, porque pode formar o maior número de ligações de hidrogênio devido ao maior número de átomos de hidrogênio presente em sua molécula. Tá? O que acontece nessa daqui? Ele vai ter o menor ponto de fusão entre os compostos, tá? Ele vai ter uma interação mais forte entre as suas moléculas, tá? Mas não é devido ao maior número de átomos de hidrogênio entre a sua molécula, tá? Tem moléculas aqui que têm maior número de átomos de hidrogênio. Então, até a metade, essa afirmação aqui está correta. Essa parte aqui é que está errada, tá? Então, por isso que tem que cuidar conforme o texto vai se apresentando, tá? Certo? Tá? Então, a letra certa é a letra B. Tá? Ácidos carboxílicos são sempre mais polares do que ésteres, do que cetonas, do que aldeídos. Tá? Vamos para 10. Eu já estou ficando cansada, senhor. Essa daqui é boa, tá? Faz a gente conseguir enxergar bem direitinho os diferentes estados em que essas substâncias se encontram, tá? A gente está falando aqui em termos de hidrocarbonetos só, tá? Então, número de átomos de carbono em função de temperatura, tá? Aí aqui mostra a tendência da temperatura de ebulição e a tendência da temperatura de fusão, tá? Então, a partir dessas informações, a gente ver as afirmações que são dadas, tá? Então, os hidrocarbonetos saturados que possuem de 7 a 12 átomos de carbono são líquidos a 50 graus Celsius. Então, a gente volta aqui. De 5 a 12, né? Deixa eu olhar na outra folha para não precisar ficar voltando. Então, de 7 a 12 átomos de carbono, então, nessa faixa aqui, que é o que ele está analisando, ele diz, são líquidos a 50 graus Celsius. 50 graus é aqui. Então, a gente traça uma linha aqui, tá? Nessa região aqui, de 50 graus Celsius, qual é o estado físico desses compostos? Eles estão em estado sólido, estado líquido ou estado gasoso? Líquido, eles estão entre os dois gráficos, as duas linhas do gráfico, Isso. Né? Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui vai ser o gás. Tá? Então, eles vão se encontrar no estado líquido. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Tá? Aí, vamos para a segunda. Eu não vou para poder olhar o gráfico, tá? Não vou passar. Vocês devem estar com o exercício aberto. Estão, né? Ou querem que eu vá para outra página? Que daí ele pergunta, né? O heptano e o nonano. Então, heptano, aqui. Heptano e o nonano são sólidos a menos 100 graus Celsius. Então, aqui a menos 100 graus. E aí? Não. Eles são sólidos. São sólidos, né? Mas pergunta. São sólidos, né? São sólidos, só que eles estão abaixo, né? O heptano e o nonano, sim. Sim, isso aí. Tá? Então, a alternativa 2 aqui tá correta também, tá? O heptano parecia que estava na linha. Tá. Não, mas Não, olhando agora com mais atenção, ele tá um pouquinho acima, assim, mas parecia estar bem na linha. Um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho abaixo. Menos 100, ele vai estar aqui, né? Não, a linha passa um pouquinho acima, digo. Isso que eu quero dizer. Ah, tá. Tudo bem. São só maneiras diferentes de dizer. Tá.
A3. Alcanos que possuem de 3 a 5 átomos de carbono, então de 3 a 5 aqui, tá? São gases a 0 graus Celsius. Então, 0 graus a gente tem aqui. Não são gases. Um deles é gás e o outro é líquido. Isso aí, tá? Então, o 3 e o 5. Puxando aqui, esse daqui vai ser gás. E esse daqui vai ser líquido. Tá? Então, a 3 está errada. A 4. Com o decréscimo da massa molecular, aumenta-se o valor do ponto de ebulição. O que vocês acham com relação a essa afirmação? É falsa, quando tu decresce, tu diminui o ponto de ebulição. É o inverso. Isso é. Quando tu aumenta a massa, tu está aumentando a temperatura de ebulição. A gente está falando aqui no caso de hidrocarbonetos, né, tipo alcanos. Então, a gente vai ter as cadeias, né, desse tamanho, uma cadeia maior e um pequeno. A quantidade de interações aumenta. Essa região aqui não existia antes, que agora, nesse caso aqui, existe. Então, a energia para separar essas cadeias é menor. Então, é menos temperatura. Tá? Essa daqui precisa de mais temperatura, então a temperatura de ebulição acaba sendo superior. Tá? Então, essa daqui é falsa e a de baixo é falsa também. Tá? 11. A tabela contém os pontos de ebulição a 1 atm medido em graus Celsius de diversos alcanos. Tá? Com base nos dados da tabela, estabeleça a relação entre os pontos de ebulição entre a cadeia dos alcanos de cadeia normal. Então, o que a gente tem aqui? Metano, etano, propano e butano. Então, 1, 2, 3, 4. E vem aqui para o outro lado, a gente tem 5. Tá? O que a gente observa com relação ao ponto de ebulição à medida que a gente vai adicionando um átomo de carbono? Para esses aqui de cadeia normal, ou seja, né, de cadeias sem ramificações. A gente está lá em menos 161 e a gente vai para 36. O que a gente observa, então? O aumento da temperatura. Aumenta a massa molar, aumenta a temperatura de ebulição. Tá? Agora, se a gente for analisar as ramificações dos alcanos isômeros de cadeia ramificada. Então, a gente vai ter quem aqui? O metilbutano, tá? Tem, vou botar aqui, tem 5 átomos de carbono. E tem 3, 4, tem 12 átomos de carbono. Da mesma maneira que o butano e o dimetilpropano também. Todos vão ter lá o C5H12, tá? Então, o que acontece? Esse daqui a gente tem uma cadeia normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Vou botar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O metilbutano. Aqui. E o dimetilpropano. Então, esses aqui apresentam as ramificações. O que a gente observa comparado com o pentano? Antes era 36, o metilbutano diminuiu para 27,9 e o dimetilpropano diminuiu para 9,5. Então, quanto mais ramificada for a cadeia, menor é a temperatura de ebulição. Por quê? Né? A superfície de contato diminui conforme diminui o número de ramificações. Superfície de contato entre as moléculas. Ou seja, diminui a interação entre essas moléculas. Diminuindo a interação, precisa de menos energia para fazer essa troca de estado físico. Tá? Então, essas eram as relações que precisavam ser feitas. O gráfico 12, da 12. O gráfico ao lado apresenta os dados de massa molar versus ponto de ebulição para os 4 primeiros
termos da série homóloga dos álcoois primários. Então, tá, ele está só falando sobre álcoois primários, para a gente poder analisar a questão. Então, analisando os dados apresentados, verifica-se que os álcoois com massa molar mais elevada apresentam. Então, aqui a gente está aumentando a massa molar dos álcoois. Mas lembrando, tá? Para a gente poder analisar, a gente vai ter CH3OH, CH3CH2OH, CH2OH e o último, CH2OH. Tá? Tem que ter em mente essas 4 estruturas para álcoois primários, ou seja, a hidroxila está ligado sempre a um átomo de carbono primário. Tá? Então, maiores pontos de ebulição devido à formação de pontes de hidrogênio intermoleculares. O que vocês acham? Esse aumento aqui, ele está ocorrendo porque está ocorrendo maior formação de ligações de hidrogênio, que eu tenho que corrigir. Ligações de hidrogênio. É isso? Não, acho que não. Por que não, Daniel? Eu acho que a de hidrogênio continua igual, que tu vai ter maior é de Van der Waals. Isso aí, porque eu estou aumentando o número de átomos de... Eu estou aumentando o número de metilos, né? Então, a primeira não é. Maiores pontos de ebulição devido à polaridade do grupo OH? Não, porque a quantidade de grupo OH também não muda. Maiores pontos de ebulição devido ao aumento do número de interações termomoleculares do tipo Van der Waals. Então, eu estou aumentando, né, cara? Estou sempre adicionando uma metila, nesse caso, eu estou aumentando o número de interações entre os átomos de carbono existente nessa molécula do álcool. Tá? Então, a letra correta é a C. Tá? A D é o inverso, né? Então está errada. Maiores pontos de ebulição, pois o aumento da cadeia carbônica diminui a polaridade do grupo OH. A polaridade do grupo OH não se altera. O que vai se alterar é a polaridade da molécula como um todo. Tá? O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Tá? Aí aqui ele vai mostrar diversos álcoois com diferentes tamanhos de cadeia. O butanol, o hexanol, o propanol e o octanol. Qual é a opção que apresenta corretamente a ordem crescente de solubilidade em água dos álcoois acima? Então, aqui a gente tem um álcool com 8 átomos de carbono, com 3, com 6 e com 4. Quem é aqui vai ser mais solúvel em água? Eu acho que o propanol, porque vai ter digamos assim, ligações de hidrogênio, mas com menor de Van der Waals. Isso, vai ter uma menor interação por Van der Waals, porque o tamanho da cadeia carbônica é menor. Então, ele vai ser mais solúvel em água. Então, a gente tem aqui, né, a opção 3. Tá? Na sequência, quem vai ser? Quem vai apresentar... aqui está sendo adicionado um átomo de carbono só. Daí é a substância 1. Na sequência, a gente vai ter o hexanol, que tem 6. E por último, o hectanol, que tem 8. Então, em ordem crescente de solubilidade, o octanol é menos, o hexanol é menos, o butanol é menos e depois o propanol. Tá? Então, a letra D. Tá? Lembre, né? Ordem crescente. Às vezes isso a gente fica em dúvida com relação a como que a pergunta está sendo colocada. Tá? Então, quanto maior for o tamanho da cadeia carbônica, diminui a solubilidade do álcool em água. Tá? Aqui, observe as formas de uma gota de água e de uma gota de dodecano, tá? Colocadas sobre a superfície de polietileno, um polímero de fórmula CH2CH2, tá? Então, olhando, aqui a gente vai ter um polímero apolar, dodecano também vai ser apolar, e a água que é polar. Então, a partir dessas informações, a gente conseguir interpretar melhor o que essa figura está nos dizendo. Então,
Considerando as interações intermoleculares entre a água e a superfície do polietileno e as interações das moléculas de água entre si, justifica o fato da gota de água apresentar uma pequena área de contato com o polietileno. Então, por que a água não molha a superfície do polietileno? Ela prefere ficar interagindo entre ela mesma, formando essa esfera, que é a interação perfeita, do que ela ficar espalhada, como o dodecano aqui. O que acontece? O etileno e o dodecano são apolares, vamos ter a atração entre eles, e a água, por ser polar, não vai ter essa atração. Isso aí, tá? Justamente é por isso, os dois são apolares. Então, é aquela expressão que eu comentei em aula também, vocês já devem ter visto ao longo da vida, é semelhante dissolve semelhante, tá? Então, compostos que têm polaridades próximas são solúveis entre si, que é representado pelo molhamento do dodecano aqui na molécula, na superfície do polietileno. A água é polar, vai ter características eletrostáticas bem diferentes do polietileno, então ele não molha a superfície do polietileno, tá? Diferente do que a gente consegue ver aqui na parte 3 da questão. Aqui a água está molhando a superfície do vidro. Logo, a superfície do vidro tem qual caráter? É polar ou apolar? Polar. Polar, né? Então, ela vai se conseguir interagir melhor com a molécula da água. Tá? Estamos indo para o final, para as últimas. De novo, né? Acho que essa é a última. A adulteração de gasolina tem se tornado um problema cada vez mais preocupante. Entre diferentes substâncias utilizadas para adulteração, encontra-se o próprio etanol quando adicionado em percentuais superiores aos permitidos pela legislação brasileira. Entretanto, é simples realizar no momento do abastecimento que pode evidenciar essa fraude. Estou ouvindo ainda? Sim. Sim. Tá. Ao consumidor, consiste em adicionar um volume conhecido de água a um volume conhecido de gasolina comercial. O esquema do procedimento teste está representado na figura a seguir. Então, aqui tem essa representação, tá? Que a gente vai fazer a aula prática, a gente vai fazer esse teste, tá? A gente vai ter um volume conhecido da gasolina e um volume conhecido de água. A gente vai adicionar a água na gasolina e a gente vai ver qual vai ser esse comportamento em relação ao volume final, tá? Então, eu vou comprar gasolina de algum posto aí de Farroupilha e a gente pode se certificar se a gasolina é batizada ou não, tá? Com certeza é batizado. Vamos ver, a gente faz o teste no laboratório, é bem simples de fazer, tá? Então, o que acontece? O que vocês acham, tá? A gente vai ter um volume de gasolina, tá? Qual é a característica da gasolina? Ela é polar ou apolar? Apolar. É apolar. A água é polar, né? Então, quando a gente misturar um no outro, o que vocês esperam acontecer? Se pensar assim que a gasolina, se considerar o álcool da gasolina também, né? A água e o álcool vão ser... Vamos supor que não tem nada de álcool na gasolina, tá? Então, nesse caso, eles não vão se misturar. Vão ficar duas fases. Vão ficar duas fases. Aqui a gente vai ter a fase da gasolina, que é menos densa, e aqui a gente vai ter a fase da água, tá? As duas estão misturadas aqui, tá? Aqui é a água, tá? Se na gasolina tiver etanol, tá? Tiver aqui umas moléculazinhas de etanol. Se for dentro do que a legislação permite, o que vai acontecer com o volume da gasolina? Dessa fração da gasolina aqui? Ela vai se manter igual? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Vai diminuir? Vai reduzir. Vai reduzir, porque as moléculas de álcool vão ser atraídas pela água. Então, a gente espera que vai ter uma redução pequena, tá? Agora, se tiver muitas moléculas de álcool porque está adulterado, então vai reduzir bastante o volume da fase da gasolina. Então, dos 50 ml iniciais lá, a gente vai medir para ver quanto que sobra, tá? Esse vai ser a prática que a gente vai fazer. E por que isso acontece, tá? Por que existe esse comportamento, então? Que é isso que o exercício pede. Então, para dizer o incorreto aqui.
As forças intermoleculares dos hidrocarbonetos presentes na gasolina são um tipo de dispersão de London, comumente referidas como Van der Waals. Essa afirmação está certa? Dos hidrocarbonetos, sim. Isso aí, tá? Então, hidrocarbonetos, interação presente é do tipo dispersão de London, ou então de polo induzido e de polo instantâneo, também conhecido como Van der Waals na classificação geral. B. O etanol e a água se misturam, formando uma fase homogênea, enquanto que os hidrocarbonetos constituintes da gasolina formam uma segunda fase. Tá Verdadeiro. certo? Verdadeiro, né? Então, verdadeiro e verdadeiro. A mistura formada por etanol e água tem densidade inferior à dos hidrocarbonetos. Densidade superior. Superior. Então, a errada é essa daqui, tá? E a última, a concentração de volume ocorre devido a intensas forças intermoleculares entre água e etanol, que foi o que eu tentei representar aqui, tá? A interação entre água e etanol é tão forte, porque é do tipo de ligação de hidrogênio, é mais forte que tem, que a água puxa o etanol que está presente na gasolina, então fazendo com que a fração aquosa seja maior e a fração da gasolina seja menor, tá? Então, a gente vai fazer essa prática na outra semana. Tá, gente, a aula foi mais comprida hoje, porque no fim a gente não corrigiu os exercícios da aula anterior. Tá? Eu vou disponibilizar a gravação para depois quem quiser olhar, que foi se perder no jogo. Posto que muitos estão aí, mas não estão, tá? Mas eu vou deixar a gravação, então, para quem quiser olhar depois. Tá? Para a semana que vem eu vou colocar a última aula, que é com relação à parte de infravermelho. E em termos de conteúdo a gente vai ter terminado. Depois vem as 2 aulas práticas que a gente precisa fazer pelo número de alunos. E depois vem a dúvidas. E vamos fazer a prova e acabou a disciplina. Tá? Então, se a segunda etapa acaba sendo mais curtinha, até por causa da semana acadêmica. Tá? Então tá, gente. Qualquer coisa, conversamos na semana que vem. Ou então, se tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, me procurem pelo WhatsApp. Tá? Então, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eveline? O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje novas medidas para combater a Covid. Postos de vacinação. Eveline, tá me ouvindo? Sim, agora eu tô. Eu vi que você Daniel. Pode falar. Tato, é dia 16 e 23, né? Sim. Só lembra que me botar no dia 23, porque dia 16 eu não vou poder... Ah, tá. É dia 16 que tu não pode, então. Tá. Isso. Não, mas igual eu vou perguntar na semana que vem ainda, não te preocupe. Não tem... E parabéns pro guri. Ah, obrigado. Como é que sabe? Tu falou esse dia, é hoje, né? É hoje, isso mesmo. Ah, porque da tua também era ontem, né? Não, foi segunda. Segunda? Que dia foi segunda? 29. Ah, eu sei porque eu achei que era dia 31. Ah, Dia 31 não, dia 1º. Não, dia 2. é 3 dias. Parabéns pra ti também. Então tá, até a próxima. Um abraço, até. Tchau, tchau.